Evocamos hoje o Padre João de Deus, um sacerdote que se distinguiu na Diocese do Porto, seja no trabalho pastoral, seja também no trabalho académico, e fazemos-lo com Jacinto Jardim. Cumprimento. Boa tarde, obrigado Jacinto por estar Muito boa tarde. para evocarmos de facto um homem que conhecemos os dois, este Padre João de Deus Costa Jorge. Assim era o nome dele, de facto ficou sempre na memória, não sei porque o nome todo, mas ficou-me sempre na memória. E que Jacinto também o acompanhou em diferentes momentos da vida, mas nomeadamente agora na Diocese do Porto. E se tivéssemos de nos começar por referir ao homem, que características emergem de facto da sua personalidade? Realmente do Padre João de Deus, como ele era mais conhecido nos meios pastorais, e depois do Dr. Costa Jorge, como era mais conhecido nos meios académicos, realmente sobressai o homem que tinha um sorriso de encantar, tinha um sorriso contagiante, que eu acho que era um pouquinho o resultado desta satisfação dele com a vida, deste estar de bem com a própria vida, e que depois brotava espontaneamente nas conversas, em todos os espaços em que ele estava. Também como homem destaca-se o facto de ser uma pessoa culta, uma pessoa com uma inteligência muito prática, com uma inteligência que dá uma atenção particular aos outros, e em que tem esta capacidade de ser um bom conversador. Além de bem disposto, acho que ele era muito bom conversador, e por isso mesmo era fácil estar com ele, conviver com ele. Portanto, nele reunia-se, do ponto de vista humano, reunia-se um conjunto de condições que depois vão dar origem aqui a um pastor e a um académico que se distinguiu realmente na Igreja e também na academia. Era natural de Amarante, não é? E sempre ouvíamos falar da sua terra com muito orgulho. E, enfim, a terra de onde era natural, mas também de todas as terras e de todas as pessoas, sempre com muito otimismo, uma marca que estava na sua personalidade. Sim, realmente ele sai de Amarante, e depois todo o histórico dele tem esse otimismo. Ele portanto, vai fazendo sempre esta referência a Amarante, tanto em Lisboa, onde pela primeira vez tive possibilidade de conhecer e de ver um pouco o efeito também do trabalho que ele tinha realizado ainda na altura como estudante, sobretudo em Queixas, onde eu também tive a oportunidade de substituí-lo. Apesar de estar a iniciar a teologia, ele tinha terminado a teologia. Depois, em Roma, também quando eu cheguei, ele já tinha vindo para Portugal, mas também ouvi os ecos dele, da imagem muito positiva que ele tinha deixado. E depois, aqui na Diocese do Porto, tive a possibilidade de acompanhá-lo, de viver com ele diretamente na mesma casa durante 7 anos. Isso no âmbito dos leonianos, não é? Da congregação dos leonianos. Dos leonianos, sim. Durante 7 anos vivemos na mesma casa e tivemos possibilidade de partilhar muitas ideias, tanto do ponto de vista pastoral como do ponto de vista académico, uma vez que vai ser ele que depois leva-me para a Universidade Católica, inicialmente para colaborar em algumas disciplinas que ele dava, nomeadamente no âmbito da psicologia da educação e da psicologia pastoral. Depois então convidou-me mesmo para lecionar também em ciências religiosas e depois outras cadeiras opcionais no curso de teologia, e realmente tive possibilidade de conhecê-lo como um homem realmente que transmitia muito otimismo à sua volta, com uma grande visão. Ele sobretudo tinha uma visão para a Igreja, tinha uma visão para as paróquias, tinha uma visão mesmo para a própria faculdade de teologia, e conseguia imprimir o ritmo dele e as suas ideias. Já lá vamos a essa parte mais académica, essa perspectiva da sua vida mais académica. Antes, depois de Jacinto nos ter falado do homem, que foi este Padre João de Deus, agora o pastor, o pároco, aquele que ia entrando em contacto com todas as pessoas e com muitas comunidades. Eu acho que o Padre João de Deus distinguia-se muito por ter, para já,
uma visão da comunidade cristã diferenciada, e as pessoas que o acompanhavam sentiam exatamente isso. Por exemplo, em Sobrosa, onde ele dedicou a maior parte do tempo da sua vida como pastor, notava-se que ele construiu efetivamente a comunidade a partir das celebrações, e as celebrações eram, portanto, espaços para realmente passar um conjunto de ideias sobre ser cristão, ser igreja e como viver hoje como cristão e como igreja. Mas ele não se ficava simplesmente pelas celebrações, que eram muito simbólicas, que tinham uma comunicação muito própria, em que vinha ao de cima e todos este lado humano dele próprio, com o sorriso, com os gestos dele. Existem fotografias impressionantes do Padre João de Deus nas próprias celebrações. Ele tinha o dom de fazer o gesto adequado para as palavras certas. Depois, ele tem uma obra, não se fica pelas celebrações, não se fica pela sacristia, não se fica pela igreja, ele desenvolve para construir a comunidade cristã o salão paroquial, que era o espaço privilegiado onde ele se encontrava com as pessoas. Ou seja, no final das celebrações, antes das celebrações, ali havia vida a partir do próprio salão paroquial, e as pessoas estavam com o seu parco ali naquele espaço, e então aí esta construção da comunidade passava por dentro da igreja, mas também passava pelo exterior. Existe uma nota interessantíssima também que mostra esta vontade de construir comunidade, que era, ele ia à casa das pessoas, ele é, no seu modo de ser, simples, mas culto, simples e assertivo, mas ao mesmo tempo empático. Ele era acolhido e as pessoas estavam habituadas a almoçar, sobretudo a jantar, com o seu pároco, assim, de um modo extraordinário. Mas ele depois, naturalmente, como pastor, não se fica por aí, porque quer também depois desenvolver o jornal da paróquia, e depois quer desenvolver um conjunto de serviços a partir da própria paróquia, nomeadamente na área da música, na área do karatê, na área da saúde, ou seja, monta também uma clínica dentro do próprio salão paroquial, e depois ele próprio também dá as suas consultas a partir da própria paróquia. Mas eu acho que aqui sobressai muito o homem que constrói a comunidade de um modo inovador. E de um modo inovador porque consegue ir a todas as frentes. Por exemplo, naturalmente que ele privilegiava a parte da catequese, desde os mais pequenos aos mais velhos. E, portanto, cheguei a realizar sistematicamente realizávamos as semanas da juventude, por exemplo, em Sobrosa, porque ele queria apostar em todas as idades. Eram umas semanas da juventude, eram sistematicamente as formações dos próprios catequistas, e por isso mesmo estes catequistas, além de serem acompanhados sistematicamente por um secretariado que ele desenvolveu muito bem dentro da própria paróquia, também eram acompanhados por outras formações dadas por ele ou dadas por outras pessoas que ele convidava, e realmente a este nível dava gosto ver todo este envolvimento, para além depois de todas as festas que ele foi desenvolvendo. Depois existe toda a questão da biblioteca, e há um conjunto de obras que ele vai desenvolvendo ao longo do seu percurso, ou seja, desde o início, desde 1994, depois 96, quando ele entra como pároco, até ao final do seu período, por exemplo, na paróquia de Sobrosa, nota-se um crescendo muito grande, que depois eu acho que culmina com a capela, portanto, a capela mortuária, em que ele usa uma simbologia muito própria, como que a capela tem o telhado em forma de rampa, como que a elevar para o alto, neste caso para acentuar a ideia de que a morte é uma partida lá para o alto, resultante deste levantar voo, digamos, a partir de termos os pés assim, bem assentes na terra, apontando para a eternidade. De facto, um conjunto de obras e sobretudo de presenças, não é? Que resultam depois dessa prática pastoral muito próxima e cheia de sentido. E trazia para aqui também, para esta conversa, o facto dele ser psicólogo, o Padre João de Deus, não é? E também tinha uma prática clínica.
havia uma interdisciplinaridade nos saberes da pastoral, da teologia, da psicologia, que ajudavam e confluíam num bem maior da própria comunidade. Sim, ele tendo uma boa formação teológica e depois tendo uma boa formação na área das ciências humanas, das ciências sociais e concretamente ao nível da psicologia, que ele começou com psicologia da educação e depois entrou mais na parte da psicologia clínica, ele tem aqui uma abordagem que também aí é diferenciada. E é diferenciada. Porquê? Porque, pronto, vamos lá ver, ele quando faz a sua tese na Universidade Pontifícia de Roma, ele estuda os novos movimentos religiosos, que na altura estavam emergentes. Ele vai terminar os seus estudos em Roma em 1993, 94. Uhum. E, portanto, nessa altura ele já está a investigar uma temática muito interessante, que era a emergência dos novos movimentos religiosos, sobretudo na perspectiva da psicologia das religiões. Aqui em tudo isto ele é acompanhado por um dos grandes professores, já falecido, Eugênio Fidzotti, que foi sempre o seu mentor dentro destas temáticas, um salesiano, o maior especialista, um dos maiores especialistas no mundo na área do Viktor Frankl, na logoterapia, que vai ser uma linha que vai acompanhar sempre o pensamento do Padre João de Deus, a logoterapia que diz que nós funcionamos essencialmente à procura de um sentido, e é esta procura de sentido que dá ânimo para a pessoa viver. Ou seja, quando temos um sentido para viver e procuramos esse sentido para viver, existe elan vital que leva à existência. Quando a pessoa deixa de ter este elan vital, então aí perde-se o sentido da própria existência e por isso mesmo não há futuro. O Viktor Frankl, como psiquiatra que experimentou os campos de concentração, vai desenvolver a logoterapia, ou seja, o princípio da logoterapia é o Viktor Frankl conseguiu sobreviver aos campos de concentração porque tinha um sentido para viver e queria sair dos campos de concentração. Muitos, diz ele, não conseguiram sobreviver aos campos de concentração porque não tinham uma perspectiva de futuro, não tinham um sentido. E após o campo de concentração, é esta procura de sentido que dá origem propriamente à logoterapia. O Padre João Dias, naturalmente, vai trabalhar este aspecto da logoterapia dentro na perspectiva clínica e toda a sua pastoral está marcada por esta perspectiva, para além depois de outras abordagens clínicas que ele também desenvolve. E aí acredito que uma das estratégias muito usadas era essa de revisitar o passado de cada pessoa, precisamente para essa descoberta de sentido. Sim, ele trabalhava muito à base da análise transacional, que leva exatamente a revisitar sobretudo as relações familiares, e ele chegou-me a referir várias vezes que realmente gostava desta metodologia, que é uma metodologia relativamente simples na sua aplicação e que ele conseguia comprar, passava horas e horas e horas a fazer essencialmente a libertação da pessoa a partir da análise transacional, que dentro da lógica da Gestalt terapia permite percebermos, no fundo, as amarras de infância, as amarras familiares que fomos tendo e que depois estão a pedir esta libertação. E então esta análise transacional faz com que possamos perceber que eu posso estar bem e o outro pode estar mal. O outro pode estar bem e eu posso estar mal. Eu estou ok, tu estás ok. Muitas vezes este é o raciocínio mais imediato que temos, mas na realidade muitas vezes esta projeção não é a mais adequada para relações saudáveis. Eu posso estar mal e tu podes estar bem e vice-versa. E ele conseguia, eu acho que um dos grandes serviços do ponto de vista clínico ele conseguiu fazer durante todos estes anos em que vinham pessoas para este serviço clínico com ele de todos os lados e ele tinha
tinha clínica nas paróquias onde estava, mas também tinha aqui no Porto portanto, tinha serviços a este nível muito interessantes e era notória a procura, a busca que havia deste serviço da parte dele. Uhum. De facto, que marcou muita gente, marcou também a Academia. Há pouco o Jacinto Jardim já foi aludindo também a essa participação, contributo do Padre João de Deus na Academia, nomeadamente na Faculdade de Teologia, mas é um académico distinto que temos que agradecer o contributo que deu para o desenvolvimento na Faculdade de Teologia e em diálogo com outros saberes. Sim, eu acho que o grande mérito dele começou pela questão da Secretaria da Faculdade de Teologia do Porto, em que ele conseguiu inovar, conseguiu introduzir um determinado estilo à própria faculdade, em parceria com o bispo, na altura com o diretor, o Dom António Marto, o atual Dom António Marto, que era o diretor da Faculdade de Teologia, sempre em grande parceria e em grande proximidade, sobretudo, mesmo do ponto de vista teológico, a concepção que tinham era muito em sintonia e ao mesmo tempo com o responsável da Faculdade de Teologia em Vila Real, que neste caso é o atual Bispo do Porto, o Dom Manuel Linda, que ainda recentemente no funeral do Padre João de Deus fazia referência a essa ligação que existia entre eles, desde Roma até ao Porto, e aqui em tudo isto, naturalmente, que o Padre João de Deus vai introduzindo estas temáticas da psicologia, de uma pastoral bem diferente daquela clássica, da tradicional, uma vez que ele realmente era um homem de ideias originais. Quem convivia com ele sabia que ele pensava fora da caixa. Tinha um modo diferente de pensar, tinha o seu modo de pensar e afirmava-o. E o mais engraçado é que conseguia concretizar as suas ideias. E por onde ele passou, sim senhor, pensava diferente, tinha um pensamento fora da caixa, pensava original, tinha o espírito de iniciativa, fazia acontecer o jornal, fazia acontecer um determinado tipo de celebração, fazia acontecer um determinado contexto comunitário que levava à transformação, fazia acontecer e por isso mesmo tinha todos estes resultados diferenciados. E que, por isso mesmo, acho que esta homenagem que se presta é importante por reconhecimento de tudo aquilo que ele fez, mas acho que é também um desafio para estes tempos em que estamos. Porque o que nós precisamos é exatamente deste pensar diferente, introduzir ideias novas. Para quê? Para podermos fazer coisas diferentes. Ideias novas que são sempre construtivas, que ajudam a um projeto comum. Sim, ideias novas que, no sentido que introduzimos algo que é complementar àquilo que sempre se fez. Ou seja, não é uma novidade que é completamente disruptiva, mas eu acho que a inovação faz todo o sentido e, sobretudo, no âmbito pastoral interessa muito essa reflexão, em todas as áreas da vida, atualmente com esta marca global, digital, em que nós estamos continuamente, precisamos de inovar. Ou seja, este tempo global, este tempo digital está a exigir inovação. É algo que combina. E eu acho que também combina muito bem com a própria vida da Igreja a inovação. Viver sobre a dinâmica do Espírito, viver sobre a dinâmica da Palavra de Deus. Viver a partir da pessoa de Jesus implica estar permanentemente a inovar. Não pode ser noutros moldes, porque se ficamos envelhecidos com o passado, é sinal que deixou de haver vida, é sinal que deixamos de nos dinamizar pelos dons do Espírito Santo, que tem a ver com os dons da ciência, que tem a ver com os dons da sabedoria, que levam exatamente a ter fortaleza para, no tempo atual, que é este, avançarmos. Jacinto Jardim, nesta evocação que fazemos do Padre João de Deus, que faleceu recentemente, ele tinha um cancro, depois também complicações associadas ao Covid, mas nesta evocação pedia-lhe que nos recordasse a forma como
o Padre João de Deus encarava o momento da morte e ajudava também a integrar a morte em quem com ele se cruzava. Ele gostava de dizer que é preciso ter coragem para enfrentar a morte. Essa era uma expressão que ele utilizava do ponto de vista pastoral, e que é, no fundo, aquela sabedoria por excelência de nós sabermos viver a vida a partir da morte. Não é vivermos a vida no vale de lágrimas, mas é, na vida, pensar que, no fundo, somos cinza, que, no fundo, somos frágeis. Todo este contexto de Covid-19 diz claramente, expressa claramente a fragilidade humana. E o Padre João de Deus tinha claramente esta noção e por isso mesmo dizia viver a vida a partir da morte, tendo esta coragem para enfrentar a morte. O modo como ele optou enfrentar a morte foi claramente um modo corajoso. Ele, desde o momento em que se apercebeu da gravidade da situação, enfrentou a situação. Enfrentou a situação e, portanto, acho que portanto, nesta fase ele terá pensado em todas estas questões essenciais que ele desenvolveu, tanto do ponto de vista académico como do ponto de vista pastoral, porque eu acho que são duas marcas muito fortes nele. Ele conseguia unir muito bem o lado do pastor e o lado do académico, e então vai interiorizando e vai vivendo isso bastante sozinho, vai pensando, processando todo o sentido de tudo isto. E naturalmente que foi um modo também que, como ele pôde viver, porque o Covid assim o exigiu também, que enfrentasse isto tudo muito sozinho. E realmente acho que ele teve esta coragem de enfrentar a morte e aceitar a morte, aceitar esta fragilidade. Agora, eu acho que a obra que ele fez é para nós um legado que nos faz pensar, para já, num determinado modo de ser. Eu acho que esta boa disposição dele, acho que é uma coisa que quem o conheceu precisa de continuar. E tu e eu tivemos possibilidade de conviver com ele tantas e tantas vezes, tanto em trabalho como nos momentos de música e de descontração e de desporto, que ele gostava muito, não só do seu Sporting, mas também de dar uns bons pontapés na bola. Realmente acho que isso é um dos legados grandes que ele nos dá. E depois, em termos de igreja, acho que é muito este lado do homem culto que consegue depois aplicar. O homem que entre a teoria e a prática consegue fazer aqui um diálogo e depois consegue sair das sacristias. Este princípio que é muito elementar nos deonianos, que é o sair das sacristias, e que o Padre Dion assim o defendia, ele conseguiu realizá-lo 100%. Ele era uma pessoa que estava junto das pessoas, conseguia conviver das pessoas, portanto, e realmente as pessoas gostavam dele exatamente porque ele estava próximo. Era empático, mas ao mesmo tempo assertivo. Ele expressava as suas ideias com vigor. E com por isso firmeza. mesmo dava com firmeza, dava gosto de debater com ele, porque havia mesmo debate. Tanto nas refeições como nos próprios momentos de debate. Ele portanto, participou em vários debates, estava sempre disponível para participar, por exemplo, nas Semanas da Juventude, que muitas delas feitas aqui pelo Norte, e ele tinha sempre o seu dia para estar com os jovens a debater, a debater essencialmente esta questão do desenvolvimento do jovem, como pessoa, como cristão. Sem dúvida nenhuma, um homem que nos marcou também pessoalmente, mas que marcou muitas comunidades, marcou a academia, e que por isso agradeço muito esta evocação assim que aqui fizemos do Padre João de Deus Costa Jorge. Padre João de Deus, Doutor Costa Jorge, enfim, logo uma dinâmica que diz muito de quem era o homem com o seu sorriso e o seu otimismo, o pastor com a sua proximidade e o seu empreendedorismo nas comunidades, e o académico com a sua inovação também no desenvolvimento e diálogo dos saberes. Muito obrigado, Jacinto, por esta partilha. Obrigado, Paulo. Obrigado.